Olá pessoal, bom dia. Aqui quem vos fala é o instrutor Márcio Rocha, especialista na área de engenharia de campo e segurança do trabalho. Estou hoje aqui para passar algumas informações relacionadas à norma regulamentadora número 1, NR1, no item 1.7, que vai falar sobre treinamento e capacitação em saúde e segurança do trabalho. Vamos lá? Bom, esse item ele vai falar que o empregador deve promover a capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs, ou seja, a a NR1 ela fala sobre disposições gerais, então ela é uma norma generalista, é uma norma genérica. Então ela nunca vai ser dissonante de uma outra NR, nenhuma outra NR específica vai ser dissonante dela, ou seja, incompatível com ela, porque as NRs têm que ser interligadas, elas falam a mesma linguagem. O objetivo é prevenir acidentes e preservar a saúde do trabalhador. Ela cria regras tanto para o trabalhador quanto para a empresa. O item 1.7.1.1, ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual. O que significa treinamento inicial? Treinamento inicial é o chamado treinamento de integração básico admissional. Periódico é o chamado reciclagem, né? Que é a renovação do treinamento. E eventual é quando acontecer algum evento, né? Que necessite a atualização desse treinamento, por isso que é chamado eventual. Previsto nas NRs. Deve ser emitido certificado contendo o nome. O que comprova que o colaborador foi capacitado? Um certificado. Lembrando sempre, pessoal, que esse certificado deve ser emitido por uma instituição de ensino, tá? Tem que ser uma empresa. Essa empresa, ela tem que ter um enquadramento lá na Receita Federal, na Junta Comercial, seja estadual ou municipal. Tem que ter o alvará de funcionamento, tá? E tem que ter o CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica. O que tem acontecido muito aí, por exemplo, com o advento do MEI, do microempreendedor individual, é que alguns microempreendedores, né, que estão prestando serviço como instrutores também estão certificando, tá? Então, se você parar para ler o que diz a Receita Federal, as instruções normativas da Junta Comercial, o, o contratado, né, que é o instrutor, ele não tem autonomia de ser uma instituição de ensino. Instituição de ensino é uma coisa, instrutor é outra. Ou seja, os dois andam juntos. A instituição de ensino, que pode ter um instrutor CLT ou um instrutor como MEI. Tá? Porém, quem emite o certificado é a instituição de ensino, que é regulamentada e é reconhecida como instituição de ensino, seja de curso livre, curso de capacitação profissionalizante, seja de ensino fundamental, seja de ensino médio, seja de pós-médio, que é o ensino técnico, após o antigo segundo grau, e também de ensino superior, sendo de bacharel, sendo de pós-graduação, lato sensus ou estritos sensus, né? Mestrado, doutorado ou até mesmo pós-doutorado, tá? Então, cada um em seu respectivo KNAI, ok? Por exemplo, uma padaria ela não pode ser instituição de ensino, assim como uma instituição de ensino não pode ser padaria. KNAI significa Código Nacional de Atividade Econômica, tá? Uma empresa de engenharia ela não pode ser uma empresa que faz panificação, pães, bolos, né? E artefatos dessa área de alimentos, né? Ou seja, se uma empresa de engenharia está autorizada a construir um prédio, uma empresa de engenharia civil, desde que tenha todas as licenças, uma padaria não pode também construir um prédio, porque ela não tem o KNAI de empresa de engenharia, ela não tem a expertise e ela também não tem a regulamentação para isso. Então,
vale a pena lembrar desse detalhe. Por quê? Porque se você tem um instrutor que é MEI, microempreendedor individual, ele não tem uma empresa, ele não é uma instituição de ensino, ele só tem um CNPJ e ele emite um certificado, isso não é válido. Certificado emitido por MEI, microempreendedor individual, não é a mesma coisa de um certificado emitido pela uma instituição de ensino e está regulamentada para isso, tá? Então não compre gato por lebre, ok? Porque senão você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai ter que repetir seu treinamento e a uma hora da empresa trabalhada vai embora. Ou seja, é um prejuízo. Caso passe a um auditor do fiscal do trabalho, fiscalize isso pode dar um problema. Outro problema que pode acontecer também, se acontecer um acidente e for comprovado e constatado que esse certificado foi emitido por uma empresa, entre aspas, que não é empresa, ou seja, um MEI, isso não tem validade alguma na justiça, tá? Pode ser questionado. Então, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, que ou seja, aquilo que foi realizado durante o treinamento, aquilo que foi abordado, aquilo que está descrito na NR, carga horária do curso, né? Lembrando também que a gente tem que respeitar a carga horária do curso, a data do treinamento ou período do treinamento, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores, e o instrutor tem que ser proficiente, qualificado e habilitado, tá? E a assinatura do responsável técnico do treinamento. Vamos lembrar muito bem disso daí, pessoal. Tem muita instituição aí, né, que coloca um estagiário para ser instrutor, onde a pessoa não tem proficiência, não tem expertise, não tem know-how, tá? E essa pessoa fica lá contando história, passando vídeos de YouTube, fica enrolando, e quando o treinamento às vezes era para ser feito em 8 horas, que é um expediente normal do funcionário, o treinamento é feito em meia hora, 1 hora, 2 horas no máximo, tá? Então não compre gato por lebre, tá? O que vale mais a pena é o funcionário, o colaborador sair dali capacitado, consciente com relação aos riscos, com a competência de avaliar o risco e prevenir um acidente. Se for certificado só em papel e não em conhecimento, tá? Não tem nenhuma validade legal na lei e também não tem nenhuma aplicabilidade no dia a dia, tá? Certificado não evita acidente. Vamos no próximo item aqui, 1.7.1.2. A capacitação deve incluir treinamento inicial ou treinamento periódico e treinamento eventual, tá? Então existem 3 tipos de treinamento. Lembrando também, pessoal, que essa capacitação do item 1.7 da NR1, ela é uma capacitação genérica, a gente pode chamar isso de treinamento de integração básico. Só que quando você tiver, por exemplo, normas específicas sobre áreas ou segmentos específicos de mercado, por exemplo, NR18. A NR18 ela tem um treinamento específico de integração dela. NR34, Construção Naval, também tem um treinamento admissional básico também específico para ela, tá? Então esse treinamento da NR1 aqui, ele não elimina o outro treinamento, seja da NR18 ou da NR34, tá bom? O NR1 é um treinamento genérico, o treinamento das NRs específicas também terão que acontecer, tá? E quando você renovar um, que é o periódico, você não vai estar renovando outros não, porque são certificados de NRs diferentes, ok? Próximo item, 1.7.1.2.1. O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo específico NR. O que significa isso? Significa, pessoal, que você não pode botar o colaborador para fazer o serviço para depois botar ele para fazer a integração, treinamento, tá? Ele vai fazer o exame admissional, as entrevistas, todo o processo seletivo, vai passar pelo médico do trabalho, vai ficar apto, sim ou não, né?
pode ser que ele também não esteja apto, depois vai fazer os treinamentos para depois começar a fazer o serviço. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida nas NRs. Então tem a NR que fala que o treinamento é anual, tem treinamento que fala que tem NR que o treinamento fala que é bianual, trianual, né? Então tem que seguir a periodicidade estabelecida na NR, seja da NR10, NR11, NR20, NR18, né? Sua respectiva NR. O treinamento eventual deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem alterações dos riscos ocupacionais. O que significa isso? Se a NR específica identificar que o treinamento será anual, você vai fazer um treinamento anual. Ou quando ela deixar em aberto, como por exemplo a NR12 ou outra NR específica, você vai aplicar essa letra A aqui, essa linha A. Quando houver mudança nos procedimentos e condições e operações de trabalho, que impliquem alteração dos riscos ocupacionais. Ou seja, qualquer mudança significativa que implique em riscos ocupacionais, novos riscos, você vai ter que renovar essa NR. Mudança no PGR, mudança na análise de riscos, né? Mudança em medidas preventivas. Letra B. Na ocorrência de acidente grave ou fatal que indique a necessidade de novo treinamento. O que significa isso? Toda vez que houver acidente grave ou fatal e também houver abertura de CAT, comunicado de acidente do trabalho, ou a própria vítima ou o grupo de pessoas que trabalham naquele grupo homogêneo de exposição ocupacional, daquela equipe, daquele turno ou daquele setor, terá que fazer também essa revalidação do treinamento, que é a periodicidade dele, tá? Que vai ser um treinamento eventual. E também a letra C, retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias, né? Tem algumas NRs que colocam esse treinamento aqui, de afastamento superior a 90 dias. Essa daqui está colocando 180 dias, tá? Então, quando a NR específica colocar prazo determinado, por exemplo, a NR10 coloca um prazo determinado de 90 dias. Você vai seguir a NR10 quando o trabalhador trabalhar com serviços na área elétrica. A carga horária e prazo para a realização e conteúdo programático do treinamento eventual deve atender a situação que motivou. Então, a carga horária, né, e o conteúdo programático deve atender aquela situação que motivou. Então, você tem que seguir aquilo que motivou. Se foi ato inseguro, negligência, imperícia, imprudência, né? Ou redesenho dos riscos significativos no ambiente de trabalho, novas mudanças nos procedimentos, né? Procedimentos que os trabalhadores ainda não estão adaptados, né? Não estão cientes ou não têm muita experiência. A capacitação não deve incluir estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço, exercícios simulados ou habilitação para operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. Ou seja, então a empresa, a NR aqui, ela está falando que a capacitação pode incluir, né? Ela não está falando que é obrigatório incluir, mas pode incluir. E eu sou oriundo, né? Eu tenho conhecimento empírico, muito de parte prática, tenho muita experiência prática, graças a Deus, por muita competência que eu adquiri ao longo dos anos. E eu gosto muito de estágio prático, parte prática, porque eu sei que o ser humano ele assimila mais rápido e mais fácil e com mais eficácia quando ele faz, ao invés de ficar só na teoria, simulando só ou lendo só slide, né? Lendo só a apostila. Então a prática leva à perfeição e a repetição é a mãe do aprendizado. O ser humano aprende por repetição. Vamos no próximo item 1.7.2. O tempo despendido em treinamentos previstos na NR é considerado como de trabalho efetivo, ou seja, não pode botar o trabalhador para fazer o curso
fora do horário de trabalho e não pagar ele por esse curso, né, que ele está fazendo no horário de trabalho ou fora do horário de trabalho. Então é ideal que o trabalhador faça o curso no horário de trabalho, né? E que caso ele faça no horário fora do expediente, que isso seja computado como tempo de trabalho. Por exemplo, o trabalhador trabalhou 8 horas e no final do expediente ainda vai fazer mais 8 horas de treinamento, né? Então ele vai ter 16 horas. Ou seja, ele vai ter que ter no mínimo 16 horas de descanso para depois ele pegar mais 8 horas de serviço. Então a empresa tem que lembrar disso daqui, porque senão ela vai estar infringindo a ANR. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. Então o certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador, então pode ser que o trabalhador peça esse certificado, a empresa deve fornecer, pode ser que a empresa não forneça, né? A gente sabe muito bem que tem empresas que não fornecem, mas aqui no item 1.7 está falando que deve fornecer. A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. O que significa isso? Esse certificado tem que colocar lá naquela pasta de registro dos documentos dos funcionários, lá no Recursos Humanos, lá no Departamento Pessoal ou naquele livro do funcionário, tá? Os treinamentos previstos na CNR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária prevista na respectiva norma regulamentadora. Então, por exemplo, eu posso fazer o treinamento da NR1 junto com a NR18, né, desde que não tenha nenhum conflito, tanto no conteúdo, quanto no aproveitamento, quanto na carga horária, né? Então é um exemplo, NR1 com a NR18, NR1 com a NR17 e assim vai, tá? Esse item 1.7.3 aqui, pessoal, cai um conflito também, tá? Tem empresa que não fornece certificado para o trabalhador, porque tem trabalhador que não fica muito tempo na empresa, é aquele trabalhador que fica pulando de galho em galho e quer pegar o certificado que ele fez numa empresa para aproveitar na outra, né? Então por isso que tem muita empresa aí que só fornece o certificado para o trabalhador quando o trabalhador completa mais de um ano na empresa, é aquele funcionário sólido, né? Não é aquele funcionário que não dá muita segurança para a empresa. Porque a empresa investe no trabalhador e ela quer ter um retorno, nada mais do que justo. 1.7.6 é permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que, letra A, o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. Tá? Então, o treinamento tem que ser compatível um com o outro. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior estabelecido nesta NR, em NR, ou há pelo menos 2 anos, quando não estabelecida esta periodicidade. Então, se a NR específica não falar que o prazo, né, é de 1 ano, por exemplo, ela for omissa, ela não falar, então pode ser aproveitado no prazo máximo de 2 anos, desde que esse prazo seja inferior, tá? E também que seja validado pelo responsável técnico do treinamento. Vamos dar um exemplo aqui. Eu, Márcio, eu sou instrutor de várias empresas. Eu dou treinamento na empresa A, na empresa B, na empresa C, na empresa D. Algumas empresas eu sou responsável técnico. Outras empresas eu sou apenas instrutor. Então, todo certificado tem um responsável técnico daquela empresa. Então, esse responsável técnico que vai determinar se esse conteúdo pode ser aproveitado ou não. Entendeu? Da empresa A para a empresa B, da empresa B para a empresa C, da empresa C para a empresa A. Se esses responsáveis técnicos não aceitarem isso, então essa regra do item 1.7.6 da linha A, da linha B, não tem nenhuma validade. Então o responsável técnico que manda, entendeu? No meu ponto de vista, eu como responsável técnico, eu não aceitaria certificado que foi feito em nenhuma outra instituição, porque eu não sei como que foi feito.
Tem instituição que às vezes entrega o certificado e o trabalhador não faz o curso, né? Não era para acontecer isso. Isso é uma inconformidade, mas infelizmente a gente sabe que existe, né? O aproveitamento dos conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionado o conteúdo e a data de realização do treinamento aproveitado. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado, ou seja, vamos supor que um trabalhador fez o treinamento no dia 18/4 de 2022. Aí, o treinamento dele, da ANR, vai vencer no dia 18/4 de 2023, né? Ou seja, aí ele quer aproveitar. Ele vai poder aproveitar? Não, porque a data do vencimento já está ocorrendo. Vamos supor que ele aproveite esse treinamento no dia 18/4 do mês 2. Desculpa, 18/2. E o treinamento vence no dia 18/4. Então ele só terá o quê? 2 meses de aproveitação desse treinamento, né? Quando chegar no dia 18/4 de 2023, né, aquele treinamento vai perder a validade. Então eu não acho uma boa ficar aproveitando treinamento, não. Acho que o ideal é fazer um treinamento novo, tá? Não é o aspecto de instrutor que tem mais de 15 anos de experiência, né? E sei que isso daí pode impactar na percepção de risco do colaborador. Avaliado. Presta atenção no que ele está falando. Avaliado, ok? Ó, avaliado pela organização e convalidado, ou seja, a organização convalida, aprova, ou complementado, ok? A convalidação ou complementação deve considerar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, tem que ser a mesma atividade, se for atividade diferente não pode, né? Na organização anterior, quando for o caso. As atividades que desempenhará na organização, né? Por exemplo, o cara ele operava empilhadeira elétrica de mastro retrátil, aí na outra ele vai operar empilhadeira Richtstecker de 45 toneladas a diesel, né? De grande capacidade. Então não tem nada a ver, tá? As atividades que desempenhará na organização, o conteúdo e a carga horária cumprido, né? O conteúdo e a carga horária exigido e que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na ANR ou a menos de 2 anos, nos casos em que não haja prazo estabelecido na ANR. Então ficou bem claro isso daí. O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir a certificação da capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data de realização dos treinamentos convalidados ou complementares. Então eu acho que isso daqui vai criar um conflito, ou já criou ou vai criar futuramente, né? Ou tem criado. Vamos dar exemplo assim, a empresa, não sei que engenharia, contratou a empresa A Treinamentos para a empresa A Treinamentos realizar o treinamento dos colaboradores, que aquela empresa A Treinamentos ela é credenciada pelo Sistema Oficial de Ensino. Isso ocorreu há 1 ano atrás. Ela emitiu o certificado de quem concluiu o treinamento. A empresa de engenharia pegou esses certificados da empresa A Treinamentos, né? Aí depois ela mandou alguns colaboradores embora, demitiu eles, eles foram desligados. Eles pegaram esses certificados, a empresa B Engenharia contratou 10 funcionários dessa empresa A Engenharia, tá? Essa empresa B Engenharia, ela vai querer contratar uma empresa para realizar treinamentos também, igual aquela empresa A Treinamentos. Aí ela foi lá e contratou a empresa B Treinamento, a empresa B Treinamento, ela não contratou a A.
A empresa B Treinamento tem um responsável técnico. Vai avaliar o conteúdo programático, vai avaliar a veracidade das informações, vai pedir evidências, foto, ficha de presença, prova, não vai encontrar. Ou, né, ninguém vai ter mais esses documentos para apresentar. A empresa A não tem nenhuma responsabilidade para apresentar esses documentos para a empresa B, porque foi a empresa engenharia que contratou. Vai dar um conflito isso, pessoal. A empresa B não vai aceitar, entendeu? A empresa B de treinamento não vai aceitar. Então, esse item 1.7 aqui, ó, ele pode criar uma confusão. Então, preste atenção nisso daqui, ó, por isso daqui não criar um conflito, principalmente com relação à fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Até provar que focinho de porco não é tomado, então a empresa pode ter uma multa, né? Item 1.7.8.1. Para efeito de periodicidade da realização de novo treinamento, é considerada a data do treinamento mais antigo convalidado ou comentado, ou complementado, né? Ou seja, não é porque fez a periodicidade que você vai, né, usar uma outra data. Então tem que usar do treinamento mais antigo convalidado ou complementado, ok? Próximo item. Dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de instrução pedagógica previstos no anexo 2 desta NR. Então, depois, futuramente, a gente vai fazer um vídeo sobre esse anexo 2 desta NR, mas você pode consultar. Joga no site do Ministério do Trabalho e Previdência, a NR1, e você vai lá no anexo 2, você vai consultar o que está dizendo esses itens aí, tá? Ou seja, o treinamento só pode ser válido se atender o anexo 2. Se for feito, né? Pessoal, tem muito treinamento aí que é treinamento feito fora do padrão da NR. Fala que o treinamento é online, é AD, semipresencial. Você chega lá, o cara mandou uma apostila. Não tem nenhuma instrução ou estruturação pedagógica, não tem nenhum responsável habilitado na área pedagógica para elaborar aquilo ali, né? E não tem uma supervisão para evidenciar que o aluno fez o treinamento, tá? Simplesmente mandou uma apostila lá, botou um videozinho, copiou, colou e falou que o cara está capacitado. Isso não é treinamento. Isso aí é venda de certificado. Isso aí é passível de punição com pena de detenção, ou seja, cadeia, tá? Cadeia também por falsificação de documentos. Item 1.7.9.1. Conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. Então vamos falar de algumas NRs que não aceitam isso. Por exemplo, NR10 não aceita isso, NR35 não aceita isso, NR33 não aceita isso, tá? Então, por exemplo, treinamento de máquinas, né? Máquinas e equipamentos, de acordo com a NR12. Como é que você vai fazer um treinamento prático em um guindaste, um treinamento prático em uma esmerilhadeira, um treinamento prático em uma máquina de solda, um treinamento prático em máquinas, por exemplo, torno, calandras, prensas, um treinamento prático na modalidade de ensino à distância. Então, venhamos e convenhamos, né? Existe coisa que dá para fazer EAD? Existe, ensino à distância. E existe coisa que não dá para fazer semipresencial, ok? Principalmente se o trabalhador não tiver experiência empírica, não já tiver feito aquilo, tá?